você toma um cafezinho, provavelmente não pensa que há tanta história por trás de uma bebida. Boa parte da agricultura brasileira é movimentada pelas lavouras de café. Afinal, o país se orgulha de ser o maior produtor mundial desde 1828. Andando pelo país, dá para perceber que tem muita gente trabalhando para levar aquele cafezinho de qualidade à sua mesa. Será que estamos vivendo um novo ciclo do café? Então, sente-se na poltrona, pegue a sua xícara. Está começando o Caminhos da Reportagem. Em 2 séculos, o Brasil conquistou os títulos de maior produtor, maior exportador e está prestes a ser também o maior consumidor de café do mundo. Nesse período, a comercialização do grão passou por momentos de crescimento, crise e estabilidade. E agora, depois de alguns anos sem grande destaque no cenário econômico, a cafeicultura brasileira está novamente em alta. A cafeicultura brasileira viveu um momento de crise muito grande nos últimos 4 anos, que durou até abril de 2010. Crise de preços baixos, preços de venda da saca de café abaixo do custo de produção. O movimento novo, essa revolução que você se refere no café, é que o mundo está demandando cafés, grãos de melhor qualidade, falta esse tipo de produto no mundo e com isso houve uma valorização espetacular de preços no mercado mundial e aqui no Brasil. Cafés em grão que valiam R$250 a R$260 a saca em abril de 2010, hoje valem alguma coisa como R$420, R$430. A matemática cafeeira cresce, e cresce de forma positiva para o Brasil. Em 2010, tivemos a segunda maior safra da história. 48 milhões de sacas foram produzidas. As áreas cafeeiras se concentram nas regiões centro-sul, mas também existem plantações nas regiões norte e nordeste. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel da samba, dizia Noel Rosa em 1934. O sambista não estava errado. Na época, São Paulo era o principal produtor brasileiro de café. Hoje em dia os tempos mudaram. Minas Gerais responde com 52% da produção nacional de 2010. E isso graças a cidades como São Sebastião do Paraíso. Com 65 mil habitantes, a cidade tem 800 produtores responsáveis por 10.500 hectares de lavoura cafeeira. O nosso solo é propício, nós temos altitude adequada para o plantio de café, em torno de 800 a 1.000 metros. Temos propriedades com mais de 1.000 metros de altitude e temos também um clima adequado. Os cafezais predominam em muitas cidades do sul de Minas. Vista da estrada, é possível ter uma ideia do tamanho da plantação na maior fazenda de São Sebastião do Paraíso. São 373 hectares de café e até 15 mil sacas colhidas em ano de alta. O latifúndio produz grãos de qualidade, exporta para os alemães, para os japoneses, investe em mecanização. Eu tinha 6 tratores, na época passada, passo a ter 12 hoje, dobrei. Com isso, eu consigo fazer as operações na hora certa. É o que a lavoura de café pede. Os bons ventos do mercado mundial do café também sopraram na fazenda Diamantina. Café baixo, o produtor chorava para vender no melhor preço. Agora o café em alta, o produtor tem produção, segura porque eu tenho produção, eu paguei meus custos. Se eu puder vender, se eu quiser vender, eu vendo. Não vou agora, vou jogar do jogo, que é quem está comprando, é o jogo quem está vendendo. Porém, uma grande parte do café produzido no Brasil não sai das grandes fazendas.
tem muito pequeno produtor fazendo a diferença com a agricultura familiar, plantando e recebendo os visitantes de porteiras abertas. O sítio Nova Esperança pertence à mesma família desde 1916. Tem 7 hectares e consegue produzir 300 sacas por ano. Neste momento, só 3 pessoas trabalham na lavoura. O pai, seu José, Dona Bárbara e a filha Aline. Quando da época da safra, aí contrata safrista. Safrista? O safrista cobra quanto para ficar aqui um dia inteiro coletando café? Depende do safrista. Tem, Ah, é? Quando os mais fracos ganham em torno de 40, 50 reais. Os mais fortes chega a ganhar até 80 Por dia? por dia, durante a safra. Seu José usa o único trator com a roçadeira para parar o mato que nasce entre as fileiras. Para fazer o controle, o mato não, se deixar o mato estraga a lavoura. O mato não é o único adversário. A qualidade dos grãos só se consegue com o controle das pragas e de doenças que afetam o cafezal. Broca, a cigarra e o bicho mineiro, né? São pragas que influenciam na produção do café, que acabam afetando a produção do café. E temos também as principais doenças. Tem a ferrugem, que é a principal doença, que se não cuidada pode levar a perda até de 70% da produtividade. Pelas contas do seu José, o pequeno produtor fica com menos de 20% do dinheiro gerado pela lavoura. A maior parte do capital tem que ser reinvestido no próprio campo. O pequeno geralmente tem que pagar mais. Sério? Sério. Que compra em menor quantidade, Compra paga... em menor quantidade, então acaba pagando mais caro. O grande geralmente ele tem mais acesso, ele consegue fazer compra direta, ele consegue mão de obra mais em conta. Então geralmente o pequeno ele é mais sofrido. Quem quer ficar na sombra não fica no cafezal. Vai até a Praça Comendador José Honório, no centro da cidade, onde o tempo passa devagar sob os olhos do Cristo Redentor. A estação ferroviária, ali perto, já não recebe mais a visita do trem. O movimento de São Sebastião do Paraíso, só mesmo na cooperativa de café. Dá 8.400. Não, dá 840. 840 aqui. Por que o preço bom nesse trem? Senão, 828. Mas compensa produzir café? Uai, eu não sabe fazer outra coisa, que nem eu não sei fazer outra coisa. Tem que mexer com café mesmo, né? Eu não sei fazer outra coisa. A Coparaíso abrange 74 municípios, recebe, compra, armazena, negocia a produção de inúmeros agricultores. Vir até aqui, sentar numa das mesas, é abrir um balcão de ofertas. Quanto a cooperativa paga por uma saca vinda diretamente do sítio de seu Domingo? Eu tenho a impressão que o consumo está mais ou menos equivalente com a produção. Quando há um excesso de produção, O preço desaba. aí o preço desaba, é o que eu já vi acontecendo há vários anos atrás, né? Para que o preço não desabe, também é necessário que os grãos produzidos sejam de alta qualidade. Cada agricultor que vem até a cooperativa deixa uma amostra do seu café no laboratório de análises. Aqui, a palavra do Daniel é o julgamento final. A gente recebe o café do produtor, faz uma sessão de classificação, que é você passar pela umidade, ver catação do café, peneira, aspecto e, por último, bebida. Tendo feito esse serviço, aí a gente já tem um resultado para o produtor. Qual o café que ele está produzindo? E qual o tipo de café, qual o padrão, e a gente tem isso, no caso, em sistema de computador. Então ele pode imprimir o extrato dele e ver o que diagnóstico deu o café dele. É um café melhor, um café pior. A partir daí ele pode negociar o café com nossos comercializadores. A gente aceita todo tipo de café, depois de feita a classificação e dado o resultado, a gente negocia o melhor preço com o produtor. Querendo ele fazer negócio, ele faz, querendo não, ele segura o café aqui por enquanto, até ele ter vontade de negociar. Mas todo o café que a gente recebe aqui é classificado, desde o pior, o top de linha. Os grãos são catados, pesados, cheirados.
entanto, a etapa mais importante vem depois. É a prova. Pode parecer um método pouco higiênico, mas imagine se o Daniel tivesse que ingerir 4.000 xícaras de café todo dia. Pulveriza ele. Sente, porque o cérebro imediatamente já detecta o que tem, porque pelo costume que você tem de provar. Classificado, cotado e também armazenado. Os galpões da cooperativa ficam abarrotados de sacas. Agricultores que deixam o café ali, bem conservado, esperando valorizar para depois vender. Às vezes, tem gente que espera até demais. Nós tivemos um caso aqui de um produtor que deixou o café armazenado aqui dentro da Coparaíso por 23 anos. 23 anos? 23 anos o café ficou armazenado aqui dentro da cooperativa. Não estraga? Não estragou. A única coisa que acontece com esse café é que ele perde um pouco a cor. Ele perde o cor do verde e vai para um tom de um amarelo palha, né? Mas esse café, por incrível que pareça, esse produtor ainda os filhos, né? Porque ele veio a falecer. Mas os filhos, então, resolveram comercializar o café e ainda tiveram um ágio. Normalmente, ninguém espera tanto tempo assim. Os grãos são separados automaticamente nessas máquinas. Parece uma chuva de grãos. Depois as sacas são costuradas e sobem à esteira, quando são furadas imediatamente para a colheita de amostras. O caminhão se encarrega de levá-las às indústrias de torrefação. Esse é um café beneficiado, que ele vem da propriedade beneficiado, ou às vezes também é beneficiado na própria cooperativa, certo? Que é uma bica corrida, que ele está misturado ainda. Depois vocês vão ver lá dentro o processo de trabalho desse café. E aqui já um grão torrado pronto para ser moído ou comercializado na forma de café expresso, né? Para atender o mercado de café expresso. Uma pequena torrefação emprega até 12 funcionários, mas chega a embalar 25 toneladas de café a cada ano. Vender café é uma tradição na família Dias. Desde 1947 possui esta indústria, mas jamais conseguiria se manter se produzisse o mesmo café dos primórdios. O gosto atual é mais requintado. O consumidor está bem mais exigente, né? Antigamente saía o café mais escuro, já sabia que era mais torrado, menos torrado, né? Hoje já pedem mais cafés mais 100% arábica, né? São os cafés expressos, tipo exportação. Estados Unidos, Alemanha, Japão e Itália são nossos maiores compradores. As indústrias de torrefação de lá dependem diretamente da nossa matéria-prima. Nós terminamos o ano de 2010 com uma exportação de 33 milhões de sacas de 60 quilos cada, o que representou uma receita cambial de 5,660 bilhões de dólares. Né? Então, uma importância, uma receita a maior em 283 anos de café e reflete exatamente um desenvolvimento muito forte da atividade cafeeira no Brasil. O dia a dia no escritório de exportação é agitado. O café é uma commodity negociada na Bolsa de Nova York. Cada minuto, o preço da saca é alterado. Sobe e desce. Só quem é do ramo entende. Quem vendeu café ontem a 450 não vai querer vender a 432 hoje. Aí eu espero amanhã, que amanhã só volta. Então, o produtor, você tem um apartamento, você tem 300 mil reais de oferta nele. Amanhã o cara dá 250, você não vende. Não, o mercado é pior. Não, mas eu vou te melhorar. Tempo é dinheiro. Desde que os preços da saca subiram em 2010, o café voltou a ser o ouro verde da economia nacional. Só assim para compensar as perdas atribuídas aos anos de crise. Apesar disso, sabe-se desde logo que a safra de 2011 não será tão generosa como foi em 2010. Espera-se uma queda de 48 para 44 milhões de sacas. Um decréscimo de ordem natural. É o fator da bienalidade que todo produtor conhece bem. O café tem uma coisa que chama bienalidade, que uma positiva e uma negativa. Não é por coincidência, nos anos ímpares ele é de baixa produtividade, ou baixa bienalidade,
porque ele tem que recuperar as reservas pela alta produção do ano anterior, ele tem um florescimento menor, por consequência, uma menor produção. E no ano de alta é onde que ele tem o máximo de floração e o clima ajudando, claro que a produção é muito maior. Nada que assuste a economia nem que vá reduzir o crescente aumento do consumo interno. Uma pesquisa revela que cada brasileiro bebe 82 litros por ano. Já está marcada uma disputa entre Brasil e Estados Unidos. Qual país toma mais café? Desde 2003 o consumo cresce todo ano, cerca de 4,5%. E se em 1988 nosso consumo era de 6,5 milhões de sacas de café, em 2010 o consumo foi de 19,1 milhões de sacas de café, ou seja, triplicamos o consumo nesse período de 20 anos. Pode ser que em 2012 a gente comemore a obtenção desse primeiro lugar também como consumidor, uma vez que o Brasil é o maior produtor e o maior exportador. É mais um mito que cai, o de que o melhor café brasileiro é exportado e os piores grãos ficam para o consumo interno. E hoje eu posso dizer a você o seguinte, que o que se bebe aqui é exatamente o que se bebe lá fora. Que o consumidor brasileiro paga preços muito semelhantes ao que o americano e o europeu pagam pelo café. No próximo bloco vamos voltar no tempo. Vamos até o século XIX, quando as fazendas do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, movimentavam a economia brasileira. Era o tempo dos barões do café, que entre títulos de nobreza e muita mão de obra escrava, transformou o nosso cafezinho no principal produto de exportação do Império. Para contarmos a história do café no Brasil, temos que voltar ao ano de 1727. Foi quando o sargento-mor Francisco de Melo Palheta foi até Caiena numa missão de agradecimento pela divisão das fronteiras entre Brasil e Guiana Francesa. Lá tomou uma xícara de café, gostou e trouxe algumas sementes para o Brasil. Não é isso, professor Rogério? Tô certo? Prazer, boa tarde. Boa tarde. O problema é esse que você disse. Francisco de Melo Palheta foi a Caiena para agradecer ao governador d'Orvilliers a colaboração que ele havia prestado na demarcação das fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa. Ele tomou uma xícara de café, gostou e quis trazer as sementes e mudas para o Brasil, mas havia uma proibição do governo da França que não poderia exportar café. E o governador d'Orvilliers não permitiu. Acontece que... Tem uma fofoca nesse meio. Acontece que o governador d'Orvilliers era um homem de bastante idade, doente, e era casado com uma mulher jovem, bonita, bem apessoada, e houve um entrosamento entre ela e o sargento-mor Francisco de Melo Palheta. E não se sabe exatamente os pormenores, mas o fato é que ele regressou ao Brasil depois disso, trazendo as sementes, trazendo algumas mudas de café que plantou em Belém do Pará. 5 mudas e 1.000 e tantas sementes que plantaram em Belém do Pará. Foi o início da plantação do café no Brasil. Para a plantação de café se expandir no Brasil levou tempo. Muito tempo desde as mudas pioneiras do sargento Palheta. Até o início do século XIX, a região do Vale do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, era um local quase desabitado. Foi ali, onde estão as cidades de Vassouras, Valença, Barra do Piraí e Rio das Flores, que uma nova força econômica iria surgir a partir de 1830. Essa fazenda é de 1830, eu sou o barão de Mambucaba, 219 anos. A baronesa tem 206 e a Mucama 180, olha só. A água aqui é uma beleza, sabe? Tem água. Então a gente vai entrar pelo engenho e vai fazer uma viagem ao século XIX.
São bem-vindos, vamos por aqui. Foi isso. A Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí, hoje é uma pousada que recebe turistas e estudantes em busca de detalhes da história do Brasil Império, dos tempos em que o café era o principal produto de exportação. Quem garantia o funcionamento da lavoura de 500 mil pés era a mão de obra de 400 escravos. Como é que o café era transportado? Ele é transportado primeiro em lombo de burros e depois ele vem ser transportado pelo trem de ferro. A ferrovia chega aqui em 1864. Antes era no lombo do burro. Lombo de burro. Uma viagem de 5 a 10 dias daqui ao Rio de Janeiro. Bastante tempo. Bastante tempo. Saca em cima do burro. Saca em cima do burro, os tropeiros transportando o café. Visitar a Fazenda Ponte Alta é entrar na máquina do tempo. Claro que com algumas alterações. No terreiro onde se secava café, hoje os jovens jogam vôlei. E quem diria que uma professora de história viveria interpretando uma baronesa do café? Que seria uma forma lúdica de aprender a história do Brasil. Eu vivo mais como uma baronesa do que como a Michele. Apesar da beleza arquitetônica da fazenda, é a senzala que mais chama a atenção dos visitantes. Imaginar um país escravista que foi o último do mundo a abolir os negros do trabalho desumano é algo que choca os turistas. Ver os objetos de tortura, então, dói só de imaginar a utilidade. Eu prefiro os tempos atuais. Muitos barões resolveram redimir os pecados da escravidão construindo templos, como a grandiosa igreja de São José das Três Ilhas, um pequeno distrito todo erguido com o dinheiro do café. E se a vila tinha um lado religioso, também guardava segredos nesses casarões. Essa cidade pertence a Minas Gerais, mas está no limite com o estado do Rio de Janeiro, separada pelo Rio Preto. Este rio forma o Grande Vale, que num passado recente foi realmente o que havia de mais importante para a economia cafeeira. Porquanto de Porto das Flores até aqui desenvolve-se um projeto de cafeicultura fantástico que possibilitou, entre outras coisas, a construção de uma área tão bonita e tão bem construída como é essa de São José das Três Ilhas. Dinheiro do café. Casas dinheiro do café. Com dinheiro Exatamente. Do café. Aqui eles tinham essa igreja, que é algo de extraordinário, essas casas que abrigavam suas namoradas ou amantes. Dos barões. E o próprio cemitério, que na parte de trás deveria abrigar aqueles que aqui morrendo por aqui ficassem. Com a escravidão a todo vapor nas fazendas do Vale, o volume de sacas de café produzidas aumentava de ano em ano. E o Brasil era o líder mundial do grão. O inventário contabilizou mais de 220 fazendas na região, todas elas comprando cativos, porém nem todos os proprietários viravam barões. Em fevereiro de 1848, Sua Majestade Dom Pedro II visitou as fazendas de café do Vale do Paraíba. Por onde passava era recebido com jantares, saraus e o tradicional ritual do beijamão. Claro que os fazendeiros aproveitaram a oportunidade para pedir alguns títulos de nobreza. Dom Pedro II foi extremamente econômico, distribuiu apenas um marquesado e 2 baronatos. E para concluir tudo isso, ainda disse a seguinte frase: devagar que o mundo não vai se acabar. No pequeno município de Rio das Flores, com 8.000 habitantes, a Fazenda União se destaca na paisagem rural.
Mantém os cômodos decorados como se os tempos do Império ainda não tivessem terminado e o Visconde de Rio Preto, o principal cafeicultor da região, ainda fosse usufruir da bela mesa de jantar. Ali perto, outra fazenda, a Santo Inácio, não virou pousada nem hotel. O dono abriu um restaurante de comida típica. Tem muitos turistas aqui na fazenda? Tem. Tudo para quê? Para provar o quê? Tudo, né? Arroz, feijão, empim, linguiça, lombo, pernil. Comida típica da fazenda mesmo? Comida típica da fazenda. Muitas fazendas da região abrigam famílias, moradores que se orgulham em abrir as portas aos visitantes e contar a história dos tempos em que tudo no vale era bem mais movimentado. Uma das fazendas do Visconde do Rio Preto, junto com o Paraíso, com várias outras aqui, e é cafeeira. No tempo do meu avô tinha bondinho, o tanque de café lá, o bondinho trazia a produção para lavar no tanque de café que era embaixo no engenho. E hoje em dia, muito pouca gente, mas é o êxodo rural, né? Todas as fazendas aqui da região estão sofrendo, passando por isso. Fiquei 5 anos reformando, eu adoro a casa, adoro aqui, curto muito, fico sozinha, adoro ficar aqui. Esta é a Praça Barão de Campo Belo, em Vassouras, no Vale do Paraíba. Vassouras foi a principal cidade do ciclo do café no século XIX. Vassouras viveu um período de muita prosperidade realmente no século XIX. Era uma das principais cidades do Império, por ter sido uma grande produtora de café, que era o principal bem nessa época. Então, o auge que Vassouras viveu, comparado com o que é Vassouras hoje, realmente a gente percebe uma modificação que a gente poderia até chamar de decadência. Mas eu não diria mais que a cidade está ainda vivendo essa decadência. Eu acho que Vassouras tende a ter um futuro até voltado mesmo para o turismo. Cíntia é curadora do Museu Casa da Era em Vassouras, um imenso casarão que, curiosamente, não pertenceu a nenhum fazendeiro, a nenhum barão, mas a um bem-sucedido comissário, que vendia o café produzido no Vale para o Rio de Janeiro. É uma casa do século XIX, preservada como uma moradia da época, como exemplo de uma moradia da época. Pertenceu à família Teixeira Leite, ao Dr. Joaquim José Teixeira Leite, e a esposa, Ana Isméria Pontes França. O que eles faziam, a atividade econômica deles, para eles terem tanto? O Joaquim José era um grande comerciante de café do período, né? O que a gente chama de comissário de café. Era a pessoa responsável pela venda do café produzido aqui na região no Rio e também trazia lá do Rio alguns produtos de luxo que não eram encontrados no comércio local para esses fazendeiros. Próximo a Vassouras está o município de Valença, sede da imponente fazenda Vista Alegre, que pertenceu ao Visconde de Pimentel, um cafeicultor com ideias avançadas demais para o seu tempo. Então esse Visconde de Pimentel, que herdou essa fazenda em 1852, foi um cara que estudou na Europa, voltou para cá com a morte do pai, herdou essa gleba em 1852, fez uma grande obra aqui na fazenda e a partir de 1860 começou a empreender coisas notáveis aqui na região. Bem diferente dos outros viscondes. Completamente. Talvez essa seja uma das razões pelas quais ele foi meio esquecido. É que ele criou, por exemplo, aqui uma banda de escravos. Banda de música. Banda de música. Ele libertou 27 escravos, trouxe um maestro de Baipendi, o maestro Raposo, que é até um maestro famoso também, compositor. Ele, além disso, ele criou aqui a primeira escola de alfabetização de crianças negras do Brasil. Era a escola de ingênuos, como eles eram chamados.
Mas nem mesmo esses atos de bondade salvaram a fazenda Vista Alegre, assim como as outras da região. Quase todas foram hipotecadas com o fim do ciclo do café no Vale. Manter o sistema escravista e defender a monarquia custou caro aos barões, que viram o ouro verde fugir pelas mãos. Depois do café, veio o leite. Tanto que você pode ver em todas as fazendas de café, quando acabou o século XIX e entramos na República, todas elas tiveram os cafezais ou queimados ou arrancados para deixar o capim-gordura crescer. E a pecuária entrou praticamente sem dor aqui no Vale. Foi uma transição natural. O café, como uma cultura nômade, migrou do Vale do Paraíba escravista para o Oeste Paulista, de mão de obra imigrante. A escravidão acabou em 1888. A monarquia virou república em 1889. Imigração, topografia, tecnologia, mecanização, coisas que aqui nós simplesmente não fizemos. O Vale do Paraíba foi o último lugar do mundo onde houve escravidão. Foi a última resistência, não é, contra a libertação, a abolição e o trabalho livre. Então a gente paga um preço, pagou-se um preço por essa mentalidade ruim. Mudança de cenário, mudança de regime político, mas o café continuou sendo a preferência da economia na época da República Velha, desta vez enriquecendo as oligarquias paulistas. Um produto protegido, com excedente comprado pelo governo para continuar forte e com preços altos no mercado internacional. O Brasil ainda era o país do café. Na data simbólica de 7 de setembro de 1922, foi inaugurada a Bolsa Oficial do Café, bem ao lado do Porto de Santos. Obra toda em estilo eclético, repleta de pinturas e vitrais de Benedito Calixto, mármore italiano, bronzes franceses, ferro inglês, ladrilhos alemães. O prédio era a prova absoluta da prosperidade de Santos, a maior praça cafeeira do mundo. Construído a toque de caixa para sediar a Bolsa Oficial de Café, que começou num outro edifício aqui perto também. E ele é um edifício que pega assim um pouquinho, vive 8 anos desse grande fausto do café, que até com a crise de 29, né? De 1922 a 29. A 29, isso. E aí depois, mas ainda assim, mesmo depois disso, a gente teve pregão funcionando aqui e tudo. Mas na década de 50 o pregão foi transferido para a Bolsa de Mercadoria e Futuros em São Paulo, né? Então ele é um edifício eclético, ele é tombado, é o primeiro tombamento em nível nacional de um edifício eclético. Então todos os detalhes, vocês vão ver que toda essa coisa do telhado, tudo isso tem uma importância arquitetônica muito grande e materializa essa coisa, dessa riqueza que o café representou para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Com a transferência do pregão para São Paulo, a Bolsa do Café perdeu a utilidade, foi desativada. Voltou à vida em 1998, virando o Museu do Café, local para homenagear os fortes trabalhadores do porto, como o mitológico Jacinto, que carregava quantas sacas quisesse nas costas. Então você tem essa questão do café no Oeste Paulista, e aí você tem uma grande parte de migração italiana e japonesa em São Paulo, que era responsável por essa questão aí do plantio do café. E aqui no Porto você tinha, Santos tem uma migração muito forte portuguesa, espanhola também. Acho que Santos também era uma terra de muitas nacionalidades. Tanta gente que já trabalhou com café, tantos esforços foram lançados para proteger seu preço no mercado externo, desde o convênio de Taubaté até o IBC, extinto em 1990, que só uma linha do tempo para sintetizar tudo isso. A gente tem várias imagens disso desde 1905 até 90, com a extinção do IBC, do Instituto Brasileiro de Café, e todas essas mudanças. Então, o impacto na guerra, com a guerra, depois toda a questão mesmo na época da ditadura militar. E aí, por tabela, você tem essa coisa do consumo, né? O quanto o consumo de café no Brasil. Então, essa história de que no Brasil se bebia um café ruim e o café bom ia para fora, o paladar, qual era o grau de exigência do consumidor brasileiro, o café na década de 60, essa é uma parte interessante aqui.
de 60, 70, você tem uma discussão de que o café era uma bebida de pessoas mais velhas, e aí você tem uma coisa de como é que você rejuvenesce, né? Então a criação do solúvel, a indústria do solúvel, o investimento disso. Então tem essa coisa do café na camisa da seleção. Espanha 82, né? O time de 82 tinha o Cafés do Brasil. Café do Brasil. Então a gente também tem uma camiseta ali que a gente trouxe também exatamente como objetos que trazem um pouco essa referência da importância do café até tempos muito recentes, né? Mas assim como o Vale do Paraíba teve sua decadência, o êxito do Oeste Paulista também não resistiu por muito tempo. Em 1929, uma saca valia R$200 mil e o Brasil detinha 60% do mercado mundial. Em 1930, após a quebra da Bolsa de Nova York, o preço caiu para apenas R$21 mil. Comparo meu Brasil a uma criança perdulária que anda sem ninguém, mas tem a mãe que é milionária e que jurou batendo o pé que iremos à Europa num aterro de café. Isso eu sempre tive fé. Aterro de café? Pois é, quando Noel Rosa gravou este samba em 1931, o mundo vivia uma crise econômica imensa. Não existiam compradores para o café brasileiro. Pressionado pelos produtores, Getúlio Vargas ordenou que queimasse ou jogasse ao mar mais de 3 milhões de sacas do grão. O aterro de café nunca existiu, mas até 1944, mais de 78 milhões de sacas foram queimadas, muitas delas ali embaixo, no Porto de Santos. O Brasil daria a volta por cima com o fim da Segunda Guerra. O café migraria novamente. Do Oeste Paulista, iria para o norte do Paraná, até as geadas atrapalharem a produção nos anos 70. Outras culturas entraram na pauta de exportação. O país do café poderia ser também o país da cana-de-açúcar, da soja, do algodão, do milho, do petróleo, dos minérios, da carne, do frango. Um país que não dependeria mais de um único produto agrícola, tão suscetível a tantos percalços da história. E o cafezinho faz bem ou mal à saúde? Há muitos pesquisadores de olho nos grãos. No próximo bloco, você vai descobrir os benefícios da bebida mais apreciada pelos brasileiros e ainda vai aprender uma receita bem diferente, feita por um legítimo barista. Bom, esse é um excelente café, Café Dias, tirado com amor e carinho, viu? Palavra de quem está no ramo há mais de 40 anos. Diversos lanches e sempre acompanhando o café com leite ou café puro, que é o que vende mais. Na verdade, o café puro aqui é o que vende mais. É o forte. E aquele ali é um bom cliente ali, não? Bom freguês? Esse camarada ele vem de manhã, de tarde e à noite. Freguês assíduo e apreciador de café. Eu, no mínimo, uma vez de manhã, uma vez à tarde, eu venho tomar um cafezinho aqui. Às vezes comer um salgado e tal. O café, né, tem não sei quantas substâncias alimentícias, tá? E cada uma delas, em geral, faz bem, tá? Principalmente essa, né, de você se tornar mais... você enfrentar bem o dia, né? Passar um dia mais esperto, principalmente, tá? Eu tomo café, quer dizer, o meu último café eu tomo assim, quando eu venho na parte da tarde, até o máximo às 4h15, 4h30. A energia que o seu Plácido ganha quando toma café tem explicações científicas. No Laboratório de Nutrição da Universidade de Brasília, o professor Dória vem decifrando o que a sabedoria popular sempre divulgou. Se dividir entre o malefício e o benefício à população de uma maneira geral, ele está mais do lado do bem. Aquela história que o senhor falou, de manhã, se a pessoa toma café, ela fica mais ligada? Exatamente. Por quê? Porque você tomou uma dose de cafeína razoável.
Então você vai para o trânsito mais aceso, como se diz na linguagem popular, né? As pesquisas ainda estão no início. Pode-se dizer que o café ajuda a combater ou retardar o aparecimento do diabetes, do mal de Parkinson, mas a bebida não é um remédio. O café realmente tem muitas propriedades, né? O princípio ativo dele, que é onde a gente ancora ou tem todos os conhecimentos, né, sempre foi, de certa forma, tido de maneira um pouco com cuidado, que é a cafeína. Então, quando você fala em cafeína, não é necessariamente o café, é um componente do café. Esse componente do café, que é um derivado da metilxantina, que é a cafeína, quer dizer, ele tem realmente propriedades no sistema nervoso central. Quer dizer, ele deixa mais alerta, ele aumenta mais o seu tempo de vigilância. As doenças neurodegenerativas, algumas delas, aonde o assunto foi estudado, se encontra também efeitos benéficos do excesso de café, talvez por conta da cafeína, que tem um efeito muito atuante e significativo no sistema nervoso central, pode parecer que faz um benefício a essas pessoas. Pode parecer. Por que eu digo pode parecer? Porque os estudos são poucos, né? E foram feitos restritos em determinados tipos de população. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, tem um setor específico só para lidar com o grão. Descobrir se o prazer de tomar café pode também melhorar a saúde das pessoas. O café também tem vários componentes químicos que ajudam, tá, numa proteção cardíaca também. O que é que isso estimula em termos de neurotransmissores? Então, nós estamos trabalhando com alguns cientistas da área de neurobiologia nesse sentido também. Os projetos da Embrapa não param por aí. Há pesquisas para o controle de pragas, na área farmacêutica, na questão da torrefação e, para o futuro, podemos esperar mudanças até mesmo nos pés de café. Nós estamos trabalhando com algumas linhas de pesquisa bastante importantes, que é principalmente a questão da tolerância à seca, porque com essas mudanças climáticas que estão ocorrendo e que deverão se acentuar nos próximos anos, áreas que onde hoje a gente planta café estão sofrendo cada vez mais com falta de chuvas. E café não é tudo igual. Para começar, há dois tipos diferentes de grãos. Eu vou ter o café arábica e o café robusta. O café robusta, ele tem a astringência, que é aquela secura na boca que dá quando você come uma banana verde, por exemplo. Então, o café robusta, ele tem essa astringência e um amargor mais intenso. Porque eu tenho no café robusta o dobro da cafeína que eu tenho no café arábica. E aí, cafeína, leia-se amargor. O café arábica tem metade da cafeína, então ele normalmente é mais doce do café robusta, e ele é plantado em regiões mais altas. Cafés extremamente delicados, mais aromáticos, mais saborosos e que realmente são muito ricos. Se os grãos são diferentes, a classificação também é. E o programa criou 3 categorias de qualidade. O café tradicional, que é o café do dia a dia, que tem uma qualidade regular, boa, mas preço menor. Os cafés gourmet, que são os cafés de alta qualidade, raros, exclusivos, que é uma parte pequena da produção. 100% arábico? 100% arábica normalmente, mas não necessariamente, mas no programa da BIC se exige 100% arábica. E entre os dois, uma categoria de produtos que nós chamamos de café superior, que são cafés de qualidade melhor do que o tradicional, sem ter o valor agregado, o preço tão elevado quanto do gourmet. É consenso entre os consumidores que na última década o brasileiro passou a exigir um café de melhor qualidade. E o estilo gourmet, com um grão selecionado, que antes só ia para o exterior, passou a ficar em nossas cafeterias. Antonello também dá cursos para quem quer aprender a fazer uma bebida mais aprimorada. São 10 horas de aula a um preço médio de R$ 400. Aqui se aprende a parte teórica e prática para a extração de um bom café, talvez a vaporização do leite para fazer um cappuccino legítimo. Se aprende as normas, mas depois é só a prática do dia a dia. Eu aprecio muito um café bem feito e comecei nesses últimos, acho que 2 anos, a provar o café de vários locais, né? E começar a distinguir algumas diferenças. Então, a minha curiosidade por saber como preparar um bom café, né, escolher um grão. Então, acho que isso tudo me levou a ir atrás do curso de barista.
Olá, boa tarde, obrigado. O café agora é grife. Nessa cafeteria em Brasília, a tradicional bebida virou drinks refinados. Pena que vocês, aí em casa, não consigam sentir o aroma que está no ar. As lojas já não são mais cafeterias, são boutiques de café. Uma mercadoria tão popular virou artigo luxuoso. Tomar uma nova bebida, o melhor coquetel, é aguçar o paladar. Misturar café, chocolate e sorvete é um drink comum nas cafeterias hoje, podendo custar pouco mais de R$10. Mas a boutique vai além. Vende máquinas de expresso importadas da Suíça que ultrapassam os R$2.000. E acredite, nosso café alimenta também a indústria de cosméticos. Essa aqui é uma empresa que é mineira, né? 3 pontas? Isso, 3 pontas. E eles têm a própria produção deles de cafés especiais e montaram, né, uma indústria de produtos de cosméticos à base de cafés. Eles têm sabonete. E de altíssima qualidade também. Tem sabonete. Então, a linha é completa. Tem sabonetes, linha masculina após barba, creme de barba, shampoos, creme desfoliante, creme hidratante. Então tem uma linha completa. Você pode imaginar, eles fizeram a base do café. A base de cafés especiais. Os cosméticos prometem beleza, mas quem pode negar o quanto é belo ver o café caindo na xícara? Bebidas decoradas, como que desenhadas por um artista. É hora de esquecer o antigo coador. Os tempos modernos pedem criatividade. O expresso, ele leva de 7 a 9 gramas para ser preparado. Depois vem a compactação, que tem que exercer uma pressão, um peso de 15 a 20 quilos. Encaixado o filtro no porta-filtro. Iniciar a extração de 20 a 30 segundos. O expresso já entrou para o cotidiano do brasileiro. Há receitas mais sofisticadas, que podem até ser feitas em casa. Um café gelado, e o Emanuel resolveu dividir o segredo conosco. Bom, para preparar o café vienense, nós precisamos de 3 bolas de sorvete de creme, creme de leite, licor de chocolate, chantilly, café expresso. A calda para fazer a decoração na taça e o polvilhamento do chocolate. Primeiro passo, coloca as 3 bolas de sorvete no liquidificador. Segundo, 50 ml de café expresso. ,50 ml de licor de chocolate. Duas colheres de creme de leite. Baixe todos os ingredientes no liquidificador. Agora vamos decorar a taça. E agora finaliza com a cobertura do chantilly. Aqui está pronto o nosso veneno. Mas essa é a melhor parte do trabalho, não? Com certeza. Tem um bom proveito. Ele é gelado, na verdade. É diferente, né? A gente está acostumado a tomar café quente no Brasil, né? Mas é muito bom. Acho que o chantilly, um creme, o sorvete. Parece ficou bem sorvete legal. de café. Isso, não é ótimo. Como se fosse um milkshake com gosto de café. Dizem que 97% dos brasileiros tomam café, um produto barato. Com 1 quilo de pó se faz 16 litros ou 140 xícaras.
Café que em casa mesmo pode ter mais sabor se o preparo tradicional for trocado por algumas dicas da barista. Então, primeiro, não pode ferver água. Ah, não? Não. Não? Por que não? Porque quando você ferve a água está muito quente, eu queimo o pó. Certo. Então a água tem que estar com uns 93, 92 graus Celsius no máximo. Quando que ela chega nessa temperatura? Quando começou o ponto de ebulição, começa aquelas micro bolhas, elas começam a crescer um pouquinho, desliga e prepara o café. Só que se ela fizer o café, a dona de casa fizer o café com essa temperatura da água, ela vai perceber que quando ela for tomar o café na xícara, tá frio. Então o que ela precisa fazer, que é isso que elas nunca fazem também, escaldar a xícara. Do mesmo jeito que elas escaldam a garrafa térmica ou bulha antes de preparar o café, põe um pouquinho de água quente aqui, eu já deixei a xícara na temperatura correta, aí eu venho com o café na temperatura correta, e aí ok, porque daí você vai tomar o café sem queimar sua língua, o pó não queimou, e a bebida assim, você consegue com mais sabor, com mais aroma, a bebida está perfeita. Amanhã, quando acordar, lembre-se dessas dicas. Afinal, você pôde ver todo o trabalho, desde a plantação, passando pelo armazenamento, venda, forra, até a hora em que o café enche a sua xícara.